Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao Post a Post. Começou novembro, pois é, a gente tem muito assunto hoje aqui no nosso programa, nosso jornal interativo, então a gente conta muito com a sua participação. Vocês vão ficar por dentro das principais notícias que mais repercutiram aí nas redes sociais nos últimos dias. Primeiramente, boa tarde, Guilherme Latorre. Boa tarde pessoal, boa tarde Estela. E a gente vai apresentar agora o nosso convidado de hoje, que é o excelentíssimo repórter Mauro Tagliaferri. Bem-vindo, Mauro. Obrigado, Estela. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Bem-vindos ao Post a Post. O Mauro, que está lá em Brasília, né, trazendo as notícias para a gente ali bem pertinho das notícias da política, né, algumas polêmicas, acompanha lá e traz a cobertura completa para o Rede TV News. Hoje aqui em São Paulo com a gente participando do Post a Post. Polêmica que não falta lá, né? Polêmica não Nossa falta, senhora. susto também, né? Susto, trabalho, polêmica, todo dia tem. Bom, a gente vai começar aqui falando sobre o ataque que teve em Nova York, na região de Manhattan, ali ontem à tarde. Acho que muita gente viu, pelo menos, o que aconteceu ali. E é uma região, inclusive, que é onde ficavam as Torres Gêmeas, né, que sofreram um ataque em 2001. E agora um novo ataque, aliás, o primeiro ataque com mortes depois desse atentado de 2001 das Torres Gêmeas. O que aconteceu? Um homem, que a polícia já identificou como um cidadão do Uzbequistão, de 29 anos, ele dirigia uma caminhonete e ele atravessou uma faixa de ciclistas, saiu atropelando algumas pessoas, em seguida ele bateu numa van, numa perua escolar, e desceu armado. Segundo a polícia, com 2 armas, essas armas eram falsas. E ainda segundo testemunhas, ele gritou em árabe, Alá é grande. Então, assim, essa situação está sendo tratada como um ataque terrorista. Segundo as investigações também, ele mesmo assumiu como um ataque, um atentado. E a gente vê aí pelas repercussões que Nova York agora está abalada de novo, né? Assim como na época do atentado de 2001, a segurança foi reforçada, agora novamente, e era um tipo de ataque que não acontecia em todos esses anos lá em Nova York e nos Estados Unidos, né? Estela, o que eu andei ouvindo hoje é o seguinte, é claro que isso sempre tem um reflexo na questão de segurança, os procedimentos acabam se tornando um pouco mais rigorosos, mas de qualquer forma, a vida em si da cidade, o pessoal tocou em frente. Inclusive ontem à noite, ontem era Halloween, que é uma festa enorme nos Estados Unidos, tinha uma parada de Halloween em Nova York, aconteceu normalmente, enfim, a cidade parece que dessa vez absorveu esse trauma de uma forma um pouco mais tranquila do que na Europa. Do que acontece na Europa, eu acho que, claro, você tem esses impactos em serviços de segurança, mas a vida em si da cidade, o pessoal tocou em frente, até porque eu acho que as autoridades foram bastante ágeis em comunicar para as pessoas que se tratava de um ataque individual, que não era uma ameaça que pudesse ter outros efeitos além daquele ataque, que, claro, é lamentável, mas enfim, ficou restrito à ação de uma pessoa só. Segundo a polícia, ele agiu ali sozinho, nenhum grupo assumiu esse ataque, mas o presidente Donald Trump, ele citou o Estado Islâmico numa publicação nas redes sociais, dizendo que esse tipo de coisa não pode acontecer. E enfim, está sendo tratado dessa forma, como um ataque realmente. Isso reforça certamente o discurso, né? Você tem o Donald Trump fazendo uma campanha muito grande contra, né, para evitar a imigração, para evitar a entrada de pessoas desses países, com terrorismo já conflagrado mais forte. Então, o Uzbequistão, acho que não é exatamente um país que está na lista dos países com maior número de atentado terrorista, mas perto de outros como Síria, Iraque, é claro, onde é coisa, mas ele já aproveita para endurecer a entrada de estrangeiros. Aí vem esse tipo de medida que, na minha opinião, são medidas populistas. O Trump está jogando ali para o eleitorado dele. Não adianta muita coisa. Esse criminoso, esse autor desse ataque, ele entrou nos Estados Unidos em 2010. Legalmente. E entrou legalmente. Entrou legalmente. Legalmente nos Estados Unidos. Quer dizer, você fala assim, agora vou endurecer, não sei o que, não vai adiantar nada, não é muito por aí. É claro que o eleitor do Trump quer ouvir
esse tipo de reação, porque é um eleitor mesmo menos favorável à imigração, menos favorável às diferenças culturais, etc. Agora, ele está jogando ali para a política interna dele mesmo. A gente tem um ponto aí desse atentado que é particularmente curioso, né? Segundo o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, ele é um cidadão que ele se radicalizou dentro dos Estados Unidos. Então, ele não teria vindo já como um radical, já preparado para fazer alguma coisa. A gente sabe que o Estado Islâmico tem uma série de células individuais espalhadas pelo mundo. Os ataques que aconteceram na Europa recentemente foram a partir dessas pequenas células, que eles chamam de lobos solitários, que ficam lá plantados esperando a hora de cometer um horror como esse. Esse cara, ele teria se radicalizado dentro dos Estados Unidos. Então, assim, é um problema... se enfrenta muito o problema do terrorismo como um problema que vem de fora para dentro, mas ele também é um problema que vem de dentro para dentro. E a gente também precisa relativizar um pouco, neste momento, a real interferência do Estado Islâmico. O Estado Islâmico já perdeu muita força, ele está sendo muito combatido tanto na Síria como no Iraque. Então, assim, eles montaram uma máquina forte de propaganda via internet, principalmente via essa internet que a gente nem chega a conhecer, né? Existe uma internet subterrânea aí que a gente nem chega a acessar. Eles montaram uma rede de influência ali bastante grande, mas a força deles já foi muito maior. O que às vezes acontece é isso, são pessoas que de uma certa forma estão insatisfeitas com a própria vida, estão insatisfeitas com o quadro que enfrentam nas suas comunidades e acabam usando esse tipo de discurso mais radical para dar vazão a essa insatisfação e acabam cometendo esse tipo de atrocidade. Então, e foi mais um também é ataque, preciso ter um olhar para isso. E foi mais um ataque em que a arma ali foi um veículo, né? Exato. É o que a gente tem visto, exemplo dos ataques na Europa. Ultimamente, como foi em Nice, como foi em Munique, né? A gente tem como foi em Londres, a gente tem esse tipo de ataque que é muito fácil de você fazer. Você não precisa comprar arma, você não precisa montar um aparato explosivo, nem nada. Um explosivo, ou ter uma grande infraestrutura, ou um grande plano estratégico. Você, no máximo, tem que alugar um carro ou usar o... Nesse caso, provavelmente ele roubou esse era alugado. Parece que era alugado, era uma picape alugada, era uma caminhonete alugada. Então, assim, isso facilita muito. Você provoca um estrago de grandes proporções com um mínimo de recursos. Né? Foram 8 mortos. Entre esses mortos, 5 argentinos, né, que já saiu essa informação. 6 pessoas que morreram na hora do ataque, né, morreram no local. E mais 2 que morreram no hospital depois, né? Pelo menos 11 feridos. Existem várias coisas que chocam numa coisa como essa, né? A primeira delas é você imaginar que uma pessoa realmente, deliberadamente, atacou pessoas que estavam caminhando na rua, tranquilas, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo passear. Ele veio por uma ciclovia, né? Por uma ciclofaixa. Isso. E saiu atropelando as pessoas. Então, havia uma propensão. E é curioso, sabe, imaginar como é que uma pessoa como essa se radicaliza pela internet, vendo notícias. Então, ela enxerga um discurso absolutamente agressivo e terrorista, acha aquilo, sei lá, normal e aceitável, ao ponto de começar a se inspirar naquilo para cometer seus próprios ataques, né? A gente está vivendo uma era bastante estranha em que o valor da vida tá cada vez menor, né? E a gente vê aqui no Brasil, saíram os números agora do mapa da violência, quase 62 mil assassinatos humanos, são números de guerra também. O valor da vida tá cada vez mais depreciado. E enfim, a pessoa enxergar na violência, a pessoa enxergar em matar pessoas inocentes uma forma de protestar ou uma forma de extravasar as suas insatisfações, eu acho que pode ser também um pouco de sintoma de que a gente, como sociedade, de uma maneira geral, principalmente a sociedade ocidental, que prosperou tanto, que gerou tanta riqueza, mas que também gerou tanta desigualdade, essa sociedade não está conseguindo
olhar e amparar esse tipo de insatisfação, né? Essas pessoas não estão... Isso, quando uma pessoa sozinha dessa forma comete um atentado, ela está querendo comunicar alguma coisa. Aquilo não é um simples ato de, pirei, vou pegar um carro e vou sair atropelando todo mundo. Isso é uma forma de comunicar alguma coisa. Ali dentro existe uma mensagem. Então, e é diferente também porque ele, no caso, não usou explosivo, não foi o caso que ele se matou em seguida, não sei se ali ele teve medo de morrer ou não, mas ele foi baleado na região do abdômen e foi preso em seguida, né? Mas a gente tem aí, agora, comparando coisas diferentes, uma coisa, por exemplo, é essa violência endêmica que acontece no Brasil, né? Que aí é a troco de crime mesmo. Né? Aí a gente está falando de gente que não tem, ele não quer lucrar alguma coisa financeira, ele não está querendo um bem, ele não está querendo nada, nada é justificável. Estou dizendo que assim, é uma pessoa que é difícil de você parar, porque uma pessoa que está querendo roubar alguma coisa para enriquecer, mas depende ela é identificável. Como é que você identifica uma pessoa que quer matar ideologicamente? Nesse grupo de mortes no Brasil, de 62 mil mortes no Brasil, você tem de tudo. Você tem briga de casal aí no meio, você tem discussão de trânsito aí no meio. Eu acho que o nosso caso aqui no Brasil é de uma total desvalorização da vida, de uma total banalização da violência. A gente viu números que saíram hoje, né, dados da Unicef, falando que a cada 7 minutos uma criança, um jovem, um adolescente morre vítima de violência. E o Brasil é o 5º colocado nesse ranking trágico. O caso de um cara que comete um ataque terrorista, aí a mensagem eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a mensagem é mais voltada para uma insatisfação com um determinado modo de vida e o cara acaba extravasando essa insatisfação pelo meio de um ato brutal de violência. Mas esses atos brutais de violência comunicam esse tipo de mensagem. E é preciso que se comece a prestar atenção na forma como se combate isso. Eu acho que, atualmente, eu não vejo em lugar nenhum do mundo nenhuma política nova, moderna, criativa para lidar com isso. É cada vez mais repressão. E não sei, não vejo tanta solução. É claro que a gente nem fica sabendo da quantidade de casos que as inteligências pelo mundo conseguem evitar. E isso é muito bom. Isso tem que ter mesmo. Agora, por exemplo, a atitude do Trump, né, de pedir esse endurecimento nos vetos das pessoas, dos estrangeiros, você acha que foi uma atitude por impulso? Eu acho que é falar para o público dele. Não é algo que vá de fato tornar um país mais seguro. Não vai resolver, assim como a gente falou aqui, né? Ele estava desde 2010 lá, se radicalizou lá dentro. E agiu sozinho, quer dizer, eu acho que os Estados Unidos, desde os atentados às Torres Gêmeas, criaram mecanismos de defesa e de inteligência, aprimoraram seus mecanismos de uma forma brutal, quer dizer, hoje você detecta facilmente a ação, facilmente eu não digo, mas você tem meios de detectar a ação de um grupo que esteja planejando um grande atentado. Agora, a ação de um indivíduo é muito mais difícil. Quer dizer, não adianta você simplesmente fechar a fronteira, falar assim, agora não entra mais imigrante aqui. Mas o curioso acho que vai ser muito onde efetivo ocorreu, isso. Né? Porque tudo isso passa mensagens. Tudo isso passa mensagens. Bem pertinho ali do Memorial World Trade Center. Tudo isso vai passar Gente, a gente faz esse programa para vocês, a gente precisa de comentário, manda aí o que vocês estão achando. Tem vários comentários. Tem vários comentários, mas tem uma coisa, aquela coisa que acontece sempre aqui, não importa o que que notícia a gente esteja dando, não importa. A gente pode estar falando de panda, a gente pode estar falando de acidente, vem um Bolsonaro 2018. Hashtag, né, cada um apoia quem quiser, tem muita gente aqui criticando o governo brasileiro, a gente vai falar disso também, mas... O Júlio César, por exemplo, disse que está acontecendo um ataque terrorista aqui na nossa economia. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Maria de Fátima fala que os Estados Unidos é um país de grandes oportunidades, acha uma pena que o terrorismo esteja infiltrado lá. Aqui A Eliana Maria disse que o ataque terrorista aqui tem nome, se chama Temer. Botar cada coisa no seu lugar, né, gente? Estamos vivendo em pânico, nunca sabemos o que vai acontecer a qualquer hora. Maria de Fátima. A Tatiane falando, né? No Brasil o terror é o ano inteiro. Acorda, povo.
Tem toda a razão. Os números aqui são números de guerra. São números de guerra conflagrada. Não é ataque terrorista, não. É número de guerra mesmo. E não aqui é pior do que pequenos confrontos. A gente tem que imaginar que 62 mil pessoas mortas em um ano é uma explosão de uma bomba nuclear por ano no Brasil. Exatamente. É uma bomba de Hiroshima. Uma bomba de Hiroshima, a mesma que explodiu no Japão. A gente tem que falar que 62 mil pessoas por ano é mais do que morrem em toda a Europa, os Estados Unidos, parte da América Central, né? A gente tem que lembrar que aqui uma a cada 10, duas quase, né? A gente já está chegando nas duas. A cada 10 pessoas que morrem de crime violento por ano morrem no Brasil. Exato. Então, assim, a gente está falando de um número que é muito grande, ele é muito expressivo e a gente não vê muito o que melhorar, né? Ao contrário, né? Todo ano aumenta o número de homicídios, todo ano aumenta o número de mortes. Só aumenta. Né? Do jeito que e aí vem de novo, eu acho que é aquela questão. As soluções que estão sendo, as soluções que não são soluções não estão funcionando. As medidas que estão sendo empregadas não estão funcionando. Vamos pensar em outra coisa. Né? Vamos por outro lado, porque assim, precisamos combater, apertar ainda mais o cerco ao crime organizado. Também acho, tem que combater o crime organizado. Agora, por exemplo, uma política efetiva ao controle de entrada de armas no país. Não tem. As nossas fronteiras são portas abertas aí para a entrada de armas, por exemplo, né? Para abastecer tanto bandos criminosos, como para abastecer também quem quer ter uma arma em casa de forma ilegal e que no momento de loucura pode atirar. Sim. Sabe? Então, assim, eu acho que muito se coloca arma nessa situação, mas a gente está falando, no Brasil, a gente fala de armas nas mãos de criminosos, né? Mas assim, tem muita arma na mão na mão da sociedade ainda. Mas é difícil de acontecer uma eventualidade dessa, uma coisa, Ontem mesmo o cidadão lá em Campinas matou 5 pessoas e depois se matou. Sim, mas tudo agora por questão de passional, mas ele tinha uma arma preparada para isso. Ele estava ali, não era uma pessoa que estava ali com aquela arma para questões de defesa. A gente joga aqui imagens, eu já peguei até de novo que a gente usou semana passada da Rocinha, a situação que aconteceu lá. Só para a gente mostrar a questão. Ali você tem armas de guerra, mas a mortandade no Brasil não se dá por tiro de fuzil. A mortandade no Brasil é o 3/8. Quando a gente fala em fuzil, a gente já associa Rio de Janeiro, as comunidades. Eu estava conversando na semana passada com o Jorge Lordello, nosso comentarista de segurança, ele trouxe uma questão particularmente importante, né? Você tem que falar que aí, por exemplo, a gente está falando de fuzis que essa semana o presidente Michel Temer sancionou uma lei que transformou em crime hediondo o porte de armas de uso exclusivo do Exército, que já é uma coisa... É uma boa medida. É uma boa medida, já é uma coisa que avança, porque você impede que pessoas que forem pegas com um armamento como esse, que a gente está vendo agora, voltem à sociedade em poucos dias, por uma mera questão é um crime que ainda se tratava com baixo potencial ofensivo. Andar com fuzil simplesmente você flagrar uma pessoa andando com uma arma dessa já se tornou crime. Né? Então isso já é crime hediondo. Ou seja, não tem possibilidade de fiança. Sim, já ajuda. Mas ao mesmo tempo, ser encontrado no Brasil com uma arma, mesmo que ilegal, mas que seja uma arma permitida para uso da população, então, por exemplo, um 38, uma pistola semiautomática de alguns calibres, né? Acho que calibre 22 e tudo mais. Então, assim, mesmo assim, é um crime muito pequeno. Então, assim, a pessoa está com uma arma, ela está com uma arma ilegalmente. Então, assim, quem está com uma arma ilegalmente não está planejando boa coisa, né? E mesmo assim, ela paga uma fiança de R$300, tem a arma apreendida e volta para o crime. Bem, é um bom investimento para cometer um crime, É um bom né? investimento. E agora, eu acho assim, toda vez que a gente tem esse repique de criminalidade, e aqui no Brasil a gente tem cada vez mais, a gente vai muito por essa solução de legislar, endurecer pena, legislar. E eu acho que a gente deixa de fazer a lição de casa no sentido de garantir melhor educação, menos desigualdade social, de transformar esse país num país de oportunidades para que você tire pessoas do crime. Eu acho que
só sair por aí dizendo que bandido bom é bandido morto. Não você, assim, quantos bandidos já não morreram na última década e a gente continua produzindo bandidos em escala industrial, né? Quando eu digo que a gente emprega medidas que tá na cara que elas não estão funcionando, é por aí. Quer dizer, a gente não tentou ainda medidas que vão para o outro lado, que a gente tente tirar, deixar de tantos jovens entrarem no mundo da criminalidade, você transformar esse país em país de oportunidades, você tem um arsenal aí né, você tem uma multidão de jovens que não vê perspectiva na vida. Claro. Você falou de lição de casa, mas também não adianta só a gente fazer a nossa lição e o governo não fazer a dele, né? A gente tem aqui, o comentário da Tânia, ela falou, é só mudar leis, punição de verdade, mas há algo por trás que alimenta a criminalidade e dá corda para o errado. Bom, por falar nisso, o ministro da Justiça ontem deu uma bela pista do que pode ser o que está por trás da criminalidade. Mas ao mesmo tempo, né? ele deu uma pista irresponsável, né? Não é uma acusação. Olha, não acho que seja totalmente irresponsável, não. Eu acho que ali tem alguma intenção. Para quem não acompanhou, o ministro da Justiça simplesmente numa entrevista ao UOL falou ao Josias de Souza, né, no UOL, falou assim, olha, a criminalidade no Rio está fora de controle, a polícia não tem controle sobre a criminalidade, porque é o contrário, é o crime que controla a polícia. E a polícia nas mãos ele citou um deputado estadual. E fala que os comandantes de batalhões são comprados pelos bandidos. Hoje, daqui a pouquinho, acho que começa às 2h da tarde, vai ter uma reunião entre o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, junto com os comandantes do batalhão, para pensar numa resposta ao ministro. Isso é particularmente curioso, porque a gente tem uma situação, o ministro faz uma acusação que é grave. Né? Claro que como ministro da Justiça, também, por que eu acho uma declaração irresponsável? Porque como ministro da Justiça, ele não tinha que dar essa declaração. Tem que agir, Se for verdade, ele tinha que agir. Eu também acho. Eu não acredito que todos os comandantes da polícia, dos batalhões de polícia do Rio de Janeiro sejam corruptos. Também não. Eu acho isso absurdo. Que há comandantes de batalhão corruptos, com uma mais absoluta certeza. Todos, não. Agora, isso que ele falou é típico das pessoas comentarem no dia a dia. Agora, o ministro da Justiça falar... Se ele sabe dessa informação com certeza, não, esses comandantes tal são corruptos, cadê a Polícia Federal para prender? Mas aí é legal da gente observar o contexto em que ele está falando isso. Ele está falando isso no momento em que o governo federal, as Forças Armadas, Secretaria de Segurança Institucional, está todo mundo, o próprio Ministério da Justiça, que recentemente foi convertido em Justiça e Segurança Pública, está todo mundo muito envolvido naquelas operações nos morros cariocas, nas favelas cariocas. Ou seja, a participação do governo federal nesse momento na questão da segurança pública dentro do Rio de Janeiro está muito grande e provavelmente o fluxo de informações aumentou muito. Ou seja, o que o ministro hoje sabe provavelmente é muito mais do que ele sabia há 6 meses. Então, ele dar essa declaração nesse momento pode ter alguma mensagem oculta aí por trás, algum recado que ele está tentando passar aí por trás, de que provavelmente alguma ação do governo de repente não conseguiu ir para frente por causa dessa interferência que existe do crime na polícia carioca, ou enfim, alguma mensagem tem aí por trás. Agora, eu concordo com você, não pode virar e falar e não agir. Agora isso só vai ter solução depois das eleições do ano que vem, mudando o governo do Rio de Janeiro. Não é assim, que é isso? Porque a população do Rio de Janeiro vai continuar morrendo de bala perdida, de tiro. Honestos ou culpados, os comandantes do batalhão vão se reunir hoje para dar uma resposta à altura. Né? Então, assim, sendo honestos, melhor. Espero que sejam todos honestos, né? Nossa esperança todos os dias. Não sendo todos honestos, é preciso que haja uma atitude. Uma resposta. Se o ministro tem essa informação, ele tem que agir. Tem até comentário. Tem comentário aqui, ó, Giliade Mello diz aqui, nossos policiais até trabalham para combater, mas o problema é a justiça brasileira, que passa a mão na cabeça dos bandidos. A Helena fala que o assunto é complicado, os comentários, vamos de medidas para resolver esses ataques que sofremos à luz do dia. Né? Você está vendo aí na nossa manchete, terrorismo em Nova York, né? Mas a gente continua falando de terrorismo. A única coisa que a gente mudou falando do nosso um pouquinho para cá, nosso terrorismo doméstico, né? Que acontece todos os dias e não tem a única diferença é que não tem uma motivação religiosa. Né? Tem uma motivação um pouco diferente. E o Marcos Moraes fez o melhor comentário. O Corinthians não vai ser campeão. Pronto, problemas resolvidos, então. Né?
Vamos voltar. O Mauro estava falando aqui sobre esses ataques maiores, né? No caso do que a gente citou em Nova York, foi uma única pessoa, né? Essa pessoa do Uzbequistão, mas que teria como prever, nesse caso não tinha como prever, tem agora umas ameaças que estão correndo aí pelas redes sociais, divulgadas pelo próprio Estado Islâmico, algumas imagens que estão repercutindo muito, que envolve a Copa 2018. O Estado Islâmico divulgou uma imagem específica que mostra Neymar e Messi. Aí você vê na tela uma o montagem, Messi, né? Uma montagem, né? Que eles fizeram com o Messi ali caído, como se já tivesse sido executado, e o Neymar ali prestes a ser executado. Isso é o que eles dizem, na realidade, uma campanha contra a Copa 2018. Eles dizem que vão fazer ataques lá, que vão queimar pessoas. Ou seja, se já está sendo divulgado dessa maneira, claro que um evento como esse triplica a segurança, né? Assim como a gente viu em outras ocasiões, mas se houver atentado, provavelmente o combate a isso vai ser muito bem preparado. Ninguém Mas vai matar o Neymar nem o Messi. Eu não acredito num ataque como esse. Eu também né? não. Agora, Isso faz parte dessa guerra de propaganda. Se tem alguma coisa em que o Estado Islâmico conseguiu dar vários passos à frente em relação a outros grupos terroristas que a gente conhecia, na questão da propaganda, né? Na questão da comunicação, porque todas as ações deles, e principalmente as mais cruéis dessas ações, eles fazem questão de divulgar isso para o mundo inteiro. Então, que acaba inspirando esses loucos. Que acaba inspirando esses malucos. Às vezes eu de verdade, eu acho assim, como jornalista, eu chego até a questionar o nosso papel e se a gente deve mostrar ou não, juro por Deus. Porque, assim, eu fico pensando até que ponto a gente está dando vazão e voz para esse tipo de fanático, de radical, de criminoso. Né? Sabe o que eu queria te perguntar, Mauro? Você já foi correspondente internacional, trabalha como repórter há muito tempo, já cobriu mais de uma Copa do Mundo. Né? A gente está falando aqui de uma ameaça a uma Copa do Mundo, você já viu a segurança de uma Copa do Mundo de perto e como que as pessoas trabalham. Já cobriu atentados terroristas pelo mundo. Quando você chega num lugar que acabou de sofrer um atentado terrorista, né, como repórter, e vê aquela situação em primeira mão, como é que é? Qual que é a sensação e como é que é ver essas pessoas sofrendo? São dois lados que a gente separa na hora. Primeiro é o lado pessoal, em que você, de fato, você tem esse choque do cenário que você se defronta ali, né? Ou um ataque terrorista, ou um grande acidente, ou uma catástrofe natural, por exemplo, um terremoto, uma coisa assim. Então, você tem o lado pessoal do choque que você tem com tudo aquilo. Mas, por outro lado, você tem uma responsabilidade tão grande profissional naquele momento em que você meio que desliga esse lado pessoal e pensa no que você tem que fazer, porque você tem que noticiar aquilo. O veículo de comunicação que você representa está ali esperando a notícia, a sua matéria, a sua entrada ao vivo, o seu boletim. Então, assim, você acaba se concentrando no trabalho, em cobrir, em fazer imagem, em apurar, em perguntar, em saber o que aconteceu, como é que foi e que consequências que aquilo vai ter dali para frente, em ter uma análise, porque assim, no momento de caos, como é um ataque, um desastre, é muito difícil de você, na hora, ter uma perspectiva, né? Saber mais ou menos o que aquilo significa e que tipo de consequência aquilo vai ter. Então, assim, manter a cabeça fria também ajuda você a pensar nisso, a saber projetar um pouco mais as consequências de um ato como aquele. Não é fácil, não. Você estava falando. Você sente, esse lado pessoal você sente depois, a hora que você terminou o dia, que você chegou em casa, chegou no hotel, ou chegou na primeira cabana, que você conseguiu parar um pouco para descansar e tomar uma água e se alimentar um pouco, aí é que você sente o peso daquilo. As pessoas acham que o jornalista não sente aquilo que está fazendo. Sente. É que na hora a tua reação, você vai ficando cada vez mais treinado a... eu preciso resolver o meu trabalho aqui, eu tô aqui eu preciso fazer matéria, eu preciso entregar minha notícia, eu preciso
tocar essa bola para frente. É uma postura que você assume ali, você está ali como profissional, você está ali trabalhando, diferentemente se você estivesse passando por uma situação vivenciando assim aquilo. E lógico que isso ia te abalar muito mais, né? A gente tem, porque eu pergunto isso sempre porque a gente tem vivências absolutamente diferentes, né? Vocês têm muita vivência de rua, eu sou editor o tempo todo. Trabalhei com o Mauro como editor mais de uma vez. E assim, quando a gente está aqui, né? Você enxergar as coisas por uma tela, há um distanciamento muito grande. E mesmo assim eu já senti nó na garganta, estômago pesado, sabe? De você ficar emocionado com aquelas imagens que você está vendo. Eu fico imaginando você que está lá ao vivo, frente a essas pessoas. Eu lembro, por exemplo, uma situação na Itália, naquele terremoto de L'Aquila, que eu cobri, e uns 2, 3 dias depois do terremoto, todas as ações de resgate, elas passaram a se concentrar num prédio que tinha ruído e que era uma república. Moravam muitos jovens, muitos estudantes ali. Então você imagina que ali fora você tinha as famílias daqueles jovens esperando por notícia. Alguns ainda com a esperança de ter alguém vivo ali debaixo dos escombros e outros simplesmente querendo saber o que aconteceu com seu filho, com a sua filha, com um jovem que estava ali dormindo na hora do terremoto, que aquele prédio caiu. E imagina o que é você chegar com uma câmera ali no meio, né? E fazer imagem daquela situação e tentar captar até um pouco da emoção daquelas pessoas. Eu fui super hostilizado, hostilizado mesmo. Eu, o cinegrafista que estava comigo, sabe, mandaram sair dali, tira essa câmera daqui, etc. E como não dar razão a essas pessoas, mas ao mesmo tempo, por que não fazer o meu trabalho também? A gente fica ali num jogo diversas. em que você... Tempo que tem gente que não gosta, não quer falar, por outro lado tem alguém que quer falar. Que quer mostrar exatamente. Então, assim, é um jogo ali em que você tem que ter muito respeito e, ao mesmo tempo, não perder de vista também o teu dever profissional de informar, né? E tratar as pessoas com o maior carinho e respeito. Possível, claro. Porque é uma situação assim, você vai voltar para casa, né? Você vai voltar, claro, diferente, você vai voltar marcado por aquilo que você viu, mas muitos ali provavelmente vão ter um filho ou uma filha que não vai mais voltar para casa. Então é difícil, não é fácil não. Então imagina numa situação como um ataque como esse, você está lá no meio da rua, você está lá vendo aquilo acontecer, você está vendo aquilo se movimentar, nossos correspondentes estão trabalhando nisso. Então não é uma situação comum, né? Infelizmente, né, a gente já trata aqui já como uma situação comum, porque a gente vê pequenos ou grandes episódios de violência com muito mais proximidade. Teve até um caso curioso, tristemente curioso, é claro, do último ataque em Londres, que a TV britânica BBC entrevistou um brasileiro e perguntou assim: você está com medo? Ele, claro que não, eu moro no Rio. Né? Então, você imagina, a pessoa perder a habilidade de se chocar com o horror, esse tipo de coisa, é a pior coisa que existe no mundo. A gente nunca pode perder a sensibilidade de se chocar com o horror. O Giliad de Mello trouxe uma informação aqui de onde ele vive, sobre violência também. Ele disse que na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná, tem 80 mil habitantes e morrem em média 50 pessoas assassinadas no ano. Na opinião dele, o governo deveria pegar exemplos de outros países mais severos em relação às leis, como a pena de morte. Essa é a opinião dele. Pena de morte. A pena de morte sempre volta nessa situação. O que você que está vendo a gente agora acha de pena de morte? Você acha que pena de morte é uma solução? Pena de morte vai impedir que mais crimes sejam cometidos? A pena de morte vai conseguir reduzir os assassinatos no Brasil? Vamos lá, gente, eu estou sentindo falta de comentário. Manda comentário pra gente do que vocês acham. O Mauro estava falando aqui em relação a esses atentados, aí no caso a gente noticiando uma coisa dessa, em determinadas situações realmente a gente acaba dando voz ao Estado Islâmico, né? Eles querem chamar atenção, eles acabam conseguindo chamar atenção. Inclusive até nos últimos ataques que a gente viu recentemente, o Estado Islâmico já direto falava que reivindicava o ataque. Mas né? eles reivindicam tudo, né? Exatamente. Que não é deles, o que eles fazem, o que eles não fazem, eles exato, para eles é ótimo, é claro. Foram eles ou não. Qual que é a intenção Até achei ali? estranho não ter se pronunciado agora. A intenção é justamente incutir o medo, é incutir a sensação de insegurança e, mais do que isso, é mostrar poder. Né? Eles querem mostrar o quanto eles são poderosos, o quanto eles podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo sem você saber. Mais tão poderosos hoje. Exato, claro. Quanto mais eles puderem assumir esse tipo de ação,
mas eles vão fazer isso por causa disso. A gente tem duas opiniões já. O Giliad, que já vem comentando com a gente, muito obrigado pela participação, fala que acha que sim, é a favor da pena de morte, porque os bandidos vão ter medo de cometer crimes bárbaros. O Ari Soares da Silva tem a mesma opinião, ele acha que tem que ter pena de morte. Eu, pessoalmente, respeito a opinião de todo mundo, eu sou contra a pena de morte. Eu sou contra a pena de morte porque eu acho ela definitiva demais. Eu acho que a gente não tem hoje, especialmente no Brasil, a gente vê países que aplicam a pena de morte, que têm sistemas jurídicos muito mais desenvolvidos e muito mais eficientes que o nosso, né, com mais estrutura, eles erram com uma certa frequência, acabam condenando à morte assassinos. Inocentes. E quando você condena um inocente à morte, é um crime, assim, sabe, não existe volta para uma coisa como essa. Quando uma pessoa inocente é morta por um crime que ela não cometeu, obviamente, né, você não tem volta. Se a pessoa ficar presa, tudo bem, erros infelizmente acontecem, mas você ainda consegue, né, tentar, por mais difícil que seja, se redimir desse Eu mal. acho, Guilherme, que antes da pena de morte a gente precisa ter pena. Pena. Porque assim, a gente sabe que no Brasil a proporção dos casos de homicídios que é resolvida é muito pequena. Muito pequena. Né? Os casos de homicídios em que você chega ao assassino por meio de uma investigação e que você prova cabalmente que aquele cara cometeu aquele crime, é muito pequena. E a morosidade dos processos. A deficiência na investigação, as polícias mal equipadas, as perícias que praticamente não existem, porque a polícia científica não tem o menor prestígio, né? Não dá voto, enfim. Então você já parte de uma investigação mal feita. Aí você tem um Ministério Público que quer acusar, mas não tem elementos para aquilo. Aí você vai para um judiciário que até quer condenar, mas não tem a prova ali para condenar. E isso quando chega ao judiciário. Claro. Porque a maioria desses casos não chega nem perto, não passa nem na porta do judiciário. A gente sabe então, que a maior parte desses casos, ele não chega nem a ser investigado não pela chega, polícia. exatamente. Então, assim, exatamente. ele já trava, morreu, pega, enterra, separa, arquiva. Se for preto e pobre, então, aí muito menos, né? Se a vítima for preta e pobre, muito menos. Então, eu acho que primeiro, antes da pena de morte, eu gostaria que a gente fizesse um experimento de ter pena, né? É preciso que as pessoas paguem pelo crime que cometeu. Aí, assim, e pena onde? Em presídios onde você não tem acesso a celular, em presídios onde você não vai comandar o crime dali de dentro, você não né? tenha, digamos assim, uma cinemateca Então, esses bandidos com eu acho que, né? A gente podia, espaço. Antes da pena de morte, vamos fazer esse experimentozinho, né? De repente a gente cumprir penas no Brasil. Tem mais opinião. Helena Coelho fala que a pena de morte já existe, porque por qualquer motivo, você se depara com um louco que te mata por absolutamente nada. A Tânia Amara fala, pena de morte, se tiver, vai acabar, eu imagino que ela quis dizer, matando os juízes, pois eles são os primeiros a serem corrompidos pelos poderosos que têm dinheiro. A Marimiri fala, eu tenho medo da pena de morte por ter uma justiça pouco eficaz. E se você condenar um inocente, não tem volta. Eu sou a favor do preso pagar pelos seus custos na prisão. No Brasil, quando você é preso, a família ganha bolsa auxílio. Quem paga teto e comida é a população. Enfim, o Lício acabou de comentar, ele fala que a pena de morte não vai solucionar o problema, mas o negrinho é feio, negrinho, né? Não, Poxa, né? não. Mas a pessoa, vamos corrigir aqui, vai pensar 2 vezes antes de fazer besteira. Aí eu acho que isso eu acho que não pensa 2 vezes antes de fazer a besteira, porque você não tem pena nenhuma. Porque o cara sabe, o cara vai ser preso e 3 dias depois está na rua de novo. Ou mesmo que seja condenado, também vai passar lá 2, 3 meses e depois está na rua de novo. Então, eu acho que a gente tem uma questão mais antiga. Uma coisa o crime está compensando. Está compensando. Esse uma é o problema. Coisa é você falar dos crimes que são cometidos, apesar de serem crimes, mas no calor do momento. Então a gente está falando aí de crimes passionais, de trocas de tiros por motivo de nervosismo e tudo mais. Tem que ser punidos com severidade, evidentemente, mas não são não são coisas que vêm evoluindo no crime. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem muito crime no Brasil, tem muito criminoso, que o problema não é rigorosamente o crime grande que ele cometeu. Ele já vem cometendo crime há muito tempo, ele já vem cometendo crime e vem evoluindo no crime de uma maneira ou de outra. Exato. Então a gente está falando, o problema é assim, quando acontece algum caso pequeno, a pessoa assalta um celular, rouba uma carteira, furta uma pequena coisa, rouba um carro, as pessoas falam assim, não, é um crime pequeno, é um crime que tem menor potencial, mas essa pessoa que rouba hoje um celular, amanhã vai roubar uma carteira, depois vai roubar um
carro, depois vai assaltar uma armada, depois matar alguém. Assassinos que cometem latrocínio, gente que comete esses crimes piores, eles nunca começaram no latrocínio. Não, Ninguém começa no tráfico internacional de drogas. Eles fazem escola. Pode reparar, Estela, você também já cobriu N casos de polícia, eu também. Sempre tem aquela frasezinha, fulano já tinha passagem pela polícia. Ou seja, o cara já era conhecido da polícia. Isso deve gerar, no policial uma frustração. Porque o cara tá lá, né? E eu não tô aqui para defender polícia ou para falar mal de polícia, mas nesse caso eu vou falar bem. O cara tá lá ralando todo dia, botando a vida dele em risco, vai lá, prende o cara cometeu lá um assalto, por mais besta que seja, o cara cometeu um assalto, botou o cara na cadeia. Aí dali a 3 meses o cara tá prendendo esse mesmo bandido porque ele matou uma pessoa. Por outro crime. Entendeu? Fala assim, eu já tinha prendido, esse cara já estava nas mãos do Estado. Era para ele ter ficado. Né? E Não você é? fala das audiências de custódia, né? E elas são boas porque aceleram o julgamento das pessoas, mas não adianta você ter audiências de custódia e continuar soltando. Uma coisa é as pessoas que não precisam ficar presas, outra coisa é ninguém precisar ficar preso. Exatamente, e mesmo com ou sem audiência de custódia, muitas vezes as pessoas são libertadas por algum ato, né? Você concede um habeas corpus, ou o próprio julgamento faz com que a pessoa tenha uma pena tão curta que a pessoa acaba não indo para a cadeia, né? Ela é condenada, mas a pena dela acaba sendo convertida em outro tipo de pena. Então, não dá, essa pessoa volta para o crime. A Angélica aqui, Souza, ela dá um comentário, fala que para ela homicídio, estupro e pedofilia deveriam ser punidos sim com pena de morte. Outros crimes, ela acredita que tem que ser com penas mais severas. Helena Coelho disse aqui que não existe crime pequeno, crime é crime. Crime é crime, é crime. A gente estava falando de Nova York, de terrorismo em Nova York. Nova York, há 15, 20 anos atrás, é uma cidade extremamente violenta. Hoje é uma cidade extremamente segura, apesar deste atentado terrorista. Assim, você não vê crimes, você não vê assalto, você não vê homicídios. É uma cidade que tem uma taxa de criminalidade pequenininha. Por quê? Porque Nova York, né, foi uma das cidades americanas que começou a punir crimes pequenos desde o começo. Ela começou a impedir que os bandidos fossem evoluindo na escala do crime. Isso. Não, ele assim, passou da catraca do metrô sem pagar, é crime. Vai para a cadeia ou vai pagar uma multa pesada. Tudo que você for fazendo que é contra a lei, porque se é lei, tem que obedecer. Né? E se é lei, tem que obedecer. No Brasil, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Que a gente que a gente tem direitos, mas tem deveres também. Tem obrigações. Eu acho que passa pela solução mais ortodoxa, que é você, de fato, cumprir a lei, punir. E para isso você precisa equipar melhor as polícias, treinar melhor, pagar melhor, motivar mais, passa por tudo isso. Da estrutura. Fiscalizar mais e passa pela solução heterodoxa, que é você investir também nas pessoas, na vida, na valorização à vida. E valorizar a vida significa você garantir para a sociedade como um todo condições dignas de viver, né? A gente sempre vai ter o mais rico e o mais pobre. Isso faz parte do jogo. Até porque aquele cara que arriscou todo o patrimônio dele numa empresa e a empresa deu certo e hoje dá lucro, ele emprega pessoas, etc. Esse cara correu um risco muito grande e hoje ele está recebendo uma remuneração maior porque ele correu um risco maior. Então, você ter alguém que ganha mais ou alguém que ganha menos faz parte do jogo. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que ganha menos vá ter uma vida indigna. Um mínimo de estrutura é preciso que a gente cuide para que todas as pessoas tenham. E isso passa, eu acho que, aí na minha opinião, por uma educação básica de qualidade. Hoje em dia a gente tem um quadro, a gente tem 13 milhões de analfabetos, né? Só que a gente tem gente prestando o Enem, eu estava ouvindo uma estatística, o Enem são pessoas que já fizeram a escola inteira, que já passaram ali 12, 13 anos dentro de uma escola e que bombam na redação porque, no quesito, não saber escrever. A pessoa não sabe expressar uma ideia, depois de passar 12 anos dentro de uma escola, a pessoa não consegue escrever um parágrafo expressando uma ideia de uma forma claramente faz sentido. Funcional, né? Então, assim, o nosso problema escolar, o nosso problema de educação, isso assim... Não é uma bobagemzinha, não é uma coisa que você fala assim,
o cara não sabe escrever, mas então ele vai trabalhar com outra coisa. Não é isso. Isso tira do jovem a perspectiva, o sonho, a possibilidade de se ver realizando coisas, de crescer, de evoluir. A gente tá tolhindo isso da nossa juventude. A gente está dizendo para o jovem, falar assim, amigo, com esse nível de educação que você vai receber, você não passa desse primeiro degrau, sabe? Você não vai conseguir subir mais do que isso. Então, assim, esse é um outro trabalho que a gente precisa ter aqui dentro do país, sabe? Acho que o combate à violência passa também pela escola, sabe? Tem Helena Coelho está dizendo aqui, falta educação. Eu queria comentar a respeito do Enem, que hoje é discutido também, principalmente na redação, o tipo de redação que a pessoa escreve, né? Na avaliação, se ela faz alguma alusão ao crime, se ela tem um tipo de racismo, né? Isso hoje também é levado em conta. Mas essa discussão, ela acaba sendo muito mais ideológica do que uma mera questão prática. Gente que não sabe exato, é uma discussão que o cara, mesmo que ele queira defender uma ideia absurda, ele não sabe botar aquilo no papel. Então, infelizmente, elas não estão sabendo falar, né? Então, não estão sabendo falar, não estão sabendo escrever, não sabem as operações básicas da matemática. Ou seja, como é que a gente vai construir um país moderno, um país legal, um país de oportunidades, um país, sabe, em que a gente, em que cada um consiga aí lutar e progredir com o seu próprio esforço, ir para frente, se a gente não dá o básico. Assim, eu concordo no gênero e no grau, eu só acho que tem um outro lado dessa história também. A gente fala de falta educação, falta estrutura, falta oportunidades, falta tudo isso. Eu não acho que nenhuma dessas questões, acho que não é disso que a gente está falando, mas só fazendo um ponto, são determinantes a nada. Então, assim, faltar educação, faltar estrutura, faltar respeito, né? Nada disso diz que você vai se tornar um criminoso. Não, né? claro porque, que assim, não. Eu vejo muita alusão a isso, não estou falando mas eu vejo muita alusão a isso. Então, assim, mas ele virou criminoso porque não tinha oportunidade. Ele virou criminoso, não. O problema aqui está mais ligado o crime ser uma oportunidade no Brasil, que é uma coisa muito grave. O crime não pode ser uma oportunidade. Não pode compensar. O crime não pode ser um caminho, o crime não pode compensar. Então, o que a pessoa faz? Né? Ela vai avançando ela vai avançando numa carreira que ela acha que é... Eu acho que a gente está falando a mesma coisa. O crime não pode ser um caminho, mas é preciso haver um caminho. É preciso haver um caminho. É preciso haver um caminho. Aí você não tem muito como o crime não pode ser esse caminho de jeito nenhum. Isso que eu vejo também, às vezes, de discussões, assim, de que não pode ser justificativa, né? Mas, por exemplo, de falar que com o número de desempregados nos últimos anos, a pessoa perdeu o emprego, acabou indo para o crime. Não sei, eu vejo a questão... Que não pode justificar. Não pode justificar. Eu também não acho que seja fato. Eu acho que as pessoas estão no crime. Às vezes elas saem, às vezes elas voltam, mas são pessoas que já entraram nesse caminho, como um caminho que tem que ser extinto. Olha, a gente está aqui dando a nossa opinião, mas eu acho que o grande divisor de águas, eu acho que para se elaborar uma política pública é que os governantes, os políticos, as pessoas que pensam segurança pública olhem para os dados. É preciso ver o que a ciência está nos mostrando, é preciso ver esse estudo que o Fórum Nacional de Segurança Pública acabou de divulgar e analisar aqueles números na minúcia, no detalhe, vírgula por vírgula, palavra por palavra, porque é ali que a gente vai encontrar de fato quais são os fatores que estão fazendo com que a criminalidade aumente, por onde a gente pode estabelecer um caminho alternativo, por onde que a gente tem que entrar com uma punição mais rigorosa. Eu acho que a gente faz segurança pública no país ainda muito na base do chute. Sim, aliás, eu acho que tudo aqui no Brasil a gente faz na base do chute. Eu acho que tem que ser assim. Gente, vamos começar a olhar o que os números dizem, o que a ciência diz, as experiências que já deram certo, as experiências que deram errado. E aí vamos passar para a ação. Ao mesmo tempo, eu vamos acho traçar estratégias. Que falta para os nossos governantes. A gente tem muito governante, tem muito funcionário público, muita gente de gabinete aqui, muita gente de escaninho, muita gente que fica dentro daqueles biombos. E aí, Guilherme, e aí é o seguinte, e a gente tem muita gente em cargos estratégicos da administração pública por indicação política. Sim, que não entendem absolutamente nada. Não sabe o que estão fazendo ali. Não sabe o que estão fazendo ali. Pode até ter um corpo técnico. Se o cara tiver um mínimo de boa intenção, ele vai ter um corpo técnico competente para assessorá-lo. Mas assim,
a gente sabe que nem todo mundo tá ali para consultar corpo técnico. Então, assim, aí a gente já vai para um problema que é também de ordem política. Quer dizer, por que precisa ter tanta indicação política para tanto cargo no Brasil? A gente vive falando, o presidente, agora mesmo, o presidente exonerou aí meia dúzia de indicados, de deputados que votaram contra o Temer na questão da segunda denúncia. Quer dizer, você fica usando a administração pública para agradar deputado, para ter voto no Congresso. Então, assim, às vezes você tem órgãos importantíssimos aí, como o Sudene, por exemplo, né? E foram ficando absolutamente desacreditados. Como agências de controle de setores aí estratégicos para o país, que estão lá comandados por apadrinhados políticos nos seus primeiro, segundo e terceiro escalões. Então, assim, precisa parar com isso também. Aí, no fim, esses 62 mil assassinatos, é isso que precisa se responsabilizar e não se responsabiliza. Esses 62 mil assassinatos que acontecem no Brasil todos os anos estão na conta dos nossos governantes, estão na conta dos nossos ministros, estão na conta dos nossos deputados estaduais e federais, estão na conta dos nossos senadores, estão na conta de uma pessoa que geralmente não se vê responsável nisso. O eleitor. Claro. É nas suas costas, na minha costa, todos nós. Do Mauro, da Estela, nas nossas costas que caem esses 62 mil homicídios, que a gente infelizmente trata como um número. Não é um número, são 62 mil pessoas assassinadas num ano, são 62 mil famílias que perderam alguém, né? São 62 mil histórias que acabaram de repente, tragédias, né? E são 62 mil pessoas que podiam estar aí contribuindo para a saúde, para a educação, sabe, com seus trabalhos, com as suas, porque são professores que morrem, são médicos que morrem, são advogados que morrem, né? E são pessoas que podiam estar fazendo alguma coisa. Falando em pessoas, a gente fala em qualquer pessoa mesmo. Pessoa. A gente fala um pouco aqui do preconceito, né? Mas entre os jovens que mais morrem por violência, entre os jovens que são assassinados, a maioria é homem negro. Isso. E pobre. Agora, de uma certa forma, eu tiraria só um pequeno extrato disso. A maioria é jovem. Ou seja, você tem ali uma força de trabalho e uma força de crescimento econômico que você está deixando, que você está matando literalmente. Ou seja, aí a gente precisa ficar falando depois de reforma da Previdência, porque não tem jovem o suficiente. Mas eles estão morrendo agora. Não tem jovem o suficiente para bancar a aposentadoria dos mais velhos. Agora, a gente está matando que desses 60 mil por ano, 30 mil sejam jovens, que a pessoa ainda tenha 30 anos de profissão pela frente, 25 anos de profissão pela frente. Olha o poderio econômico que a gente está perdendo nesses assassinatos. A gente tem que olhar, e não só olhar para os assassinatos, a gente tem que olhar para a criminalidade também com uma outra tristeza. Porque você já fez contabilidade alguma vez na sua vida? Você já teve que fazer conta para pagar imposto, para pegar dinheiro daqui, botar dinheiro ali? Imagina a habilidade, que isso é uma coisa que sempre me deixa curioso. Habilidade em contabilidade e logística que tem um criminoso desse que faz tráfico de drogas no Moro do Rio de Janeiro. Claro. A capacidade que ele tem de transportar uma coisa de um lugar para outro, de fazer contabilidade de boca de fumo, é um talento desperdiçado que se ele não tivesse entrado ali, ele podia ser um empresário de sucesso. Você vê no mundo todo, às vezes alguns desses gerentes e desses contadores do crime organizado que acabam se tornando colaboradores da polícia justamente para decifrar os códigos, para você ver como é que funciona todo o caminho que o dinheiro faz, toda a estrutura, a logística que é feita. Ou seja, imagina uma mente dessa funcionando para o bem. Para o bem seria maravilhoso. Seria absolutamente maravilhoso. E quantas mentes não temos assim? E sem contar, vamos falar assim, são pessoas que estão dispostas a matar e a morrer. Eu fico imaginando uma pessoa dessa trabalhando para o bem, né? Ela não vai mais matar e morrer, ela vai gastar essa energia para criar, para produzir, para tocar a vida dela para frente e com isso vai tocar a vida do país para frente. Mas como fazer essa visão mudar na cabeça da pessoa? Tem um comentário aqui, a Julie Costa, ela fala que a população em geral tem que entender que falta de educação não pega bem. Temos que ter moral para julgar, pois na internet todo mundo é perfeitinho, mas talvez todos nós em algum momento cometemos algum pequeno crime e não enxergamos. A gente precisa, aquela história, todos nós temos deveres, né? Não é, eu acho que ela tem razão, todo mundo tem que fazer a sua parte. Agora,
votar mal devia ser punido também. Devia ser crime de honra. Devia ser crime de honra. Eu sou a pessoa aqui, meu caro Mauro, que porta as más notícias. Então, qual é A má notícia é que a gente está acabando. Não é possível, a gente não falou nada ainda. A gente separa um monte de assunto. Aqui toda vez é assim, vocês estão assistindo a gente. Separa um monte de assunto. Um monte. Vou explicar de novo, porque a gente tem explicado um pouco como é que o Post a Post funciona. O Post a Post funciona assim, a gente monitora as redes sociais, a gente monitora a internet e tenta descobrir o que você que está nos assistindo está gostando. E está querendo comentar, está comentando, está curtindo, está compartilhando. É através dessas informações que a gente cria o nosso espelho de notícias, a gente vai lá, separa os assuntos mais relevantes e trazemos aqui para você comentar. A gente tenta sempre, né, trazer as pessoas comentando, dizendo o que interessa para elas, o que elas acham, e tenta sempre ler esses comentários. Cada vez aqui com alguém para nos ajudar. Hoje o Mauro Tagliaferri está fazendo essa gentileza maravilhosa de nos ajudar. Agora, nosso termômetro são as redes sociais. São as redes sociais. Né? Exatamente. O pessoal está repercutindo e a gente traz para cá. Inclusive, a gente aceita sugestões também. Exatamente. O que vocês quiserem ver, o que vocês estiverem curtindo na internet, vai estar aqui de um jeito ou de outro. A gente vai trazer para vocês verem, para vocês comentarem, para vocês saberem o que as outras pessoas estão curtindo. Tem assunto que rende, né? Tem assunto que acaba rendendo mais, a gente vê aqui pelos nossos comentários. Vamos dar uma passadinha aqui no nosso mundo de notícias que... Tem muitas curiosidades. Olha só, meu caro Mauro, você gosta de café? Amo. Você gosta de chocolate? Mais ainda. Aí você tá bem. Que nem... Alguns pesquisadores italianos descobriram que o café e o chocolate fazem muito bem para o coração. O café é uma quantidade que me deixou até feliz, porque eu adoro café. São 4 a 5 xícaras por dia para você preservar um bom coração, porque o café é antioxidante, né? Segundo os pesquisadores, é um dos grãos mais antioxidantes que existem na natureza e acaba sendo extremamente benéfico. O chocolate, para quem ficou feliz, não sei se vocês ficaram felizes, mas não é uma desculpa para comer chocolate pra caramba, porque tem que ser aquele chocolate com mais de 85% de cacau, que é amargo. A substância está no cacau. Está no cacau, não está naquele monte de coisa, aquela glicerina, aquele açúcar, aquela gordura vegetal que eles colocam no chocolate. Eu não fiquei feliz com essa pesquisa. Não, você não gosta de café? Eu não gosto de café, não gosto mesmo, já experimentei, eu não consigo. Mas chocolate, eu gosto daquele chocolate ao leite tradicional, não que amargo. É esse que... Não, eu gosto, eu sou fascinado lá em casa, eu e minha mulher, por um chocolate branco, que nem chocolate direito é. Não, mas não é. Deixa eu falar duas coisas para tem. vocês. Quem entende, uma vez eu conversei com um produtor de cacau. Ele produzia cacau e fazia o próprio chocolate também, lá em Lisboa. E ele me falou o seguinte, falar que o chocolate é amargo é errado. Ah, é? Porque se amargou é porque o cacau fermentou. Então, assim, não é para dizer que amargou. E também falar que é... Como é que fala? Doce ao leite? Não. É que tem uma outra definição. Dizer que é chocolate negro, alguma coisa assim. Eu não lembro o que é. Dark. É também errado porque isso significa que queimou. Mas as próprias embalagens você tem que falar o seguinte, a porcentagem de cacau que tem no 85%, isso, a porcentagem de cacau. 60%, tem chocolates maravilhosos. E o lance do café, aí eu já estudei um pouquinho de café, já visitei cafezais e fazendas, inclusive fazendas premiadas. A gente fez um documento verdade, ficou muito legal sobre café também. Está disponível aí no portal da Rede TV, é só você procurar lá. É o seguinte, só toma cuidado, porque quando os especialistas falam de café e que o café faz bem, é café. Uhum. Esse café que vem escrito aí, extra forte, não sei o que tal, é o seguinte, o café ele tem uma série de classificações por defeitos do grão. Uhum. Esse extra forte é o que normalmente é o que tem mais defeito, inclusive entra ali um pouquinho de palha, eventualmente cai um outro grãozinho de milho ali no meio, não sei o que tal, e aí o que a indústria faz? Torra aquilo de uma forma tão pesada mais forte, que disfarça essas imperfeições, né? E vende como sendo um café forte. O café ele tem que ter aquela tonalidade. O pó do café, ele é um marrom ele claro, é um marrom médio assim, tal. Também para não perder produção, né? É claro. Nada se perde. Nada se perde. É por isso que eles eu fazem isso. Eu gosto muito de comprar café em grão. E moer em casa. Você é um gourmet, né? Não, nem tanto, mas eu gosto muito. E para mim, o grande mistério da humanidade, né, não é quem veio primeiro o dinossauro, coisa, não é quem criou a vida, não é nada disso. O grande mistério da humanidade é como é que 1 quilo de café em grão é mais caro que 1 quilo de café em pó. Tem um processo a menos,
E é mais caro, o que significa que naquele pó de café, né? Não sabe. Agora, Mas essas é que pesquisas normalmente... Compra um café bom, É gente, que compra uma normalmente marca os cafés que são vendidos em grão são cafés de São qualidade cafés superior. especiais. Não, é claro, é uma brincadeira, mas só para ter essa... O curioso é que essas coisa. pesquisas aí que vira e mexe aparecem, hora o café faz bem, hora o café faz mal, hora o ovo faz bem, hora o ovo faz mal. Então, É muito difícil, né? é muito difícil. Você seguir uma dieta com base nessas pesquisas Não, é dá. muito difícil. Fora isso, Mauro, você já foi casado? Já fui casado. Quer casar de novo? Você faz essa pergunta e com a minha namorada assistindo. Não, Você tá pedindo ele em casamento? Não faço, não, pelo amor de Deus. Aqui sou eu que cometo bullying, não são vocês, pelo amor de Deus. Não, tô perguntando isso pelo seguinte, porque saiu uma Melhor outra perguntar pesquisa. pra quem tá assistindo. Quem tá assistindo, vocês já são casados, querem casar, saiu uma pesquisa dizendo que você pode ser muito mais feliz do que sendo casado. Como é que pode ser mais feliz que sendo casado? Viajando. Mas, eu também... Viajando, né? Viajando. Tô viajando. Mas aí tem duas coisas. Eu já vi pesquisa que fala que Casado é mais feliz. As pessoas casadas são mais felizes e vivem mais do que os solteiros. Sim. E outra coisa, por que não viajar a dois? Exatamente. Não é? Eu vou viajar agora semana que vem, vou viajar com a minha mulher. Viajar Sou a dois. casado. Mas sou segundo a feliz. pesquisa aqui, tem os números, ó. 49% das pessoas dizem que uma viagem traz mais felicidade do que o próprio dia do casamento e que 51% preferem viajar a sair com o companheiro ou com a companheira, ou seja, viajar sem o companheiro. Que coisa mais chata. Eu já viajei sozinho, já viajei várias vezes sozinho. Eu acho que viajar acompanhando é mais legal. Viajar com a Eu mulher é também muito prefiro. Você mais poder legal. compartilhar o Sabe, momento. eu gosto ali. muito de andar de moto e eu, às vezes, tô com a minha mulher na moto, passa aquelas motos, o cara sozinho viajando. Fala, é chato, gente. Né? Viajar com a tua mulher na garupa, você passear, pegar uma estrada comprida é a melhor coisa que tem. Então fica, sei lá, Opiniões acho que cada e opiniões. Cada um que se divirta. Você que está como assistindo a gente, quiser. o que você prefere? Conta Eu tô pra gente, falando vai aqui, casar tô ou vai falando aqui, mas viajar? acabou que não botei nem imagem, olha que absurdo. Não é mais aquela coisa de comprar uma bicicleta ou casar, não. É viajar ou Viajar casar. O que eu costumo ouvir dizer, namorada do Mauro, por favor, pare de ouvir, é que casar é humano. Dizem que só a segunda vez é burrice. Mas vamos que vamos aqui, seguindo com o Andor. Beijo, Piadas meu não amor. faltam. Tem outra história muito curiosa, que é essa daqui. Olha esses dois. Né? A gente gosta de terminar o programa com fofura, né? E a gente já começa a fofura com esses dois. Né? Você olha assim, dois idosos, bem idosos. Você imagina até que é um casal, marido e mulher. Marido e mulher, mas não é. A Claro. senhora que está do lado é mãe dele e ele filho, né? Ela tem 98 anos, incríveis 98 anos, ele tem 80 anos. Por que esses dois viraram notícias? Eles viraram notícias porque o filho de 80 anos, que viveu a vida toda com a mãe, não dava mais, ele não podia mais viver, ele precisava de cuidados especiais e foi parar num asilo. A mãe colocou o filho num asilo. Acontece que a mãe ficou sozinha, cuidando da própria vida, tranquila, sem precisar de cuidados especiais. Passado um ano, ela não aguentou mais de saudade e descobriu que o filho estava precisando de ajuda. O que ela fez? Mãe é mãe, foi lá para o asilo. Então ela se mudou para o asilo para cuidar do filho. Coração de mãe. Coração de mãe. Ela disse que até hoje, ele disse que até hoje ela dá bronca nele, quando ele apronta. Onde que é? Onde que é esse? Isso foi na Inglaterra, em Liverpool, cidade dos Beatles. É isso aí. Agora, infelizmente, a gente vê uma outra realidade de, principalmente, filhos que colocam os pais já de uma idade avançada num asilo e não querem saber. Não querem E nem visitam, nem data comemorativa. Eu já fiz reportagem assim, já fui ver um Natal num asilo, como é que funciona, e a maioria, pelo menos no asilo que eu fui, não recebia visita. É triste, né? Não recebia visita de ninguém. É preciso desmistificar também um pouco a questão do asilo, a questão dos cuidados que um idoso precisa ter, porque em algumas ocasiões o estado de saúde do idoso já não permite mais que em casa ele tenha um atendimento adequado. Às vezes, ele estando numa instituição capacitada para isso, ele vai ter um conforto melhor e um atendimento mais adequado, com profissionais que sabem lidar de uma forma melhor e que vão gerar menos estresse do que ter um idoso em casa. Mas, de qualquer forma, isso não é abandonar uma pessoa, isso é simplesmente você dar melhores condições e a família estar perto, a família ser presente e visitar o tempo todo e fazer com que aquele idoso continue participando da vida familiar é fundamental. Colocar num asilo não é abandono, Não mas abandonar num asilo é abandono. Exatamente. A gente vai seguindo com o Andor, vamos passar aqui para uma outra imagem muito, muito fofa dessa menina aqui. Olha que graça. Foi participar de
evento da escola. Ali é uma aula de balé, né? Então, dá pra ver que as meninas estão todas fazendo igual ali no fundo, a professora provavelmente na frente, né, ensinando, e ela aí, ó, num barato todo. Às vezes ela volta, se comporta, faz ali igual todo mundo. Mais ali, ó. Ó, agora ela voltou, fazer igual todo mundo, mas daqui a pouco... Fica doidão. Ela certamente tem mais liberdade artística. Aí, olha lá. E é legal, assim, eu já fui nas apresentações, né, dos meus filhos em escolinha, agora eles estão crescendo, então eles já estão naquela fase em que todo mundo dança igual e você consegue ensaiar a criança tudo. Mas eles também já passaram por essa fase em que a criança está ali e tem criança que faz o combinado, tem criança que não faz, e é divertidíssimo. Isso daí vale aquele meme, muito né? Muito legal, é. Hashtag eu na vida. Com a mais absoluta certeza. Olha lá. Virou um axé para ela. Meu caro Mauro, a gente vai ter que terminar por aqui, já passamos do nosso tempo. É bom que o Felipe, nosso chefe do portal aqui, não briga muito com a gente quando a gente estoura, né? Um abraço, Felipe, vou puxar um pouco o saco para ele não reclamar. Mas a gente passa muito rápido, o tempo vai... Eu vou só ler os últimos comentários aqui, tá? A Marimile diz, casado diz que é mais feliz porque a patroa está ao lado ouvindo a resposta. Exatamente. Entendeu muito bem, amor. Helena Coelho diz que não deixa a metade dela em casa para viajar sozinha. Que mais? Helena Coelho falando dessa menininha fofa, né? A gente colocou esse vídeo na realidade porque esse vídeo tá bombando aí nas redes sociais. Essa menina tá fazendo o maior sucesso, diz que ela é linda, que ela é muito mais ela, realmente, né? Você vê que ela tem uma personalidade mais aflorada ali. O Fábio, parceiraço, editor de imagem, falou assim, Guilherme Latorre nem toma café. Eu tomo café demais, gente. Eu tomo café de litro. Eu sou testemunha. Eu vejo o Guilherme tomando café de litro. Quando não traz a garrafa térmica, quando dá um jeito de trazer a garrafa térmica. Eu sou frequentador assíduo da Copa lá para tomar um cafezinho, porque o café daqui da TV é bem bom. Deixa eu mandar um abraço especial antes da gente terminar pro Eric Klein, que está fazendo aniversário hoje. Parceiraço lá da sucursal da Rede TV de Brasília. Fica lá em Brasília também. Dirige lá a nossa sucursal, é repórter lá também, tá? Um abração, feliz aniversário. Parabéns, Eric. Grande abraço para você, grande abraço para todas as sogras que fizeram aniversário ontem, no Dia das Bruxas. Hoje é dia de todos os santos. Hoje é dia dos maridos. Ontem foi dia das bruxas, dia dos maridos, né? Mas e cuidado que amanhã é dia de maridos. Não deixa de ser, né? Vamos lá. Gente, eu vou botar uma imagenzinha aqui para encerrar, mas antes disso, Mauro, muito obrigado de novo. Isso, obrigado eu que agradeço. por ter participado, obrigado, Estela. Conte com a gente. Está convidado a voltar mais vezes. Eu preciso virei. dar uma informação aqui para vocês. Agora vai vir o feriado, né? Para quem consegue aproveitar e emendar sem trabalhar, poder viajar, que se divirta. E o Guilherme Latorre, ele já vai aproveitar esse feriado para emendar nas férias dele. Emendar nas férias com a minha mulher. Com a esposa. Vai viajar junto. Com a esposa. Então, semana que vem, o Guilherme não vai estar aqui com a gente, mas vamos estar preparados para trazer as informações para vocês também. Para quem acompanha o nosso programa aqui, quem vai estar comigo na bancada é o Breno Piero, que já participou aqui algumas vezes como convidado. E continuem acompanhando. Em quarta-feira que vem, 1h da tarde. E o Guilherme Latorre tira férias, mas o jornalismo da Rede TV não tira férias. Nunca. Você acompanha tudo tanto aqui no portal como no Rede TV News às 7h15 da noite. E para encerrar a noite bem informado no Leitura Dinâmica também. A programação de jornalismo da Rede TV é maravilhosa. Obrigadão, viu, dando Mauro? sua audiência pra gente. Eu aqui que agradeço. No portal, os programas são muito legais também. Tem vários cada vez mais. Estamos crescendo bastante. Graças a quem está nos assistindo. Agora o Guilherme disse que separou uma surpresa aí para encerrar o programa. Não, é uma imagem maravilhosa. Eu não sei quem é esse cara, eu não sei de onde ele veio, eu não sei aonde gravou e sinceramente não estou nem aí. Porque isso aqui é maravilhoso. Eu vou pôr as imagens, não vou comentar, vou usar aquele meme da internet, toco e me voe. Muito obrigado, gente. A imagem está no ar. Um grande abraço. Tchau, tchau.